Posso contar algo rápido para vocês? Há vários anos aconteceu o seguinte com a minha mãe. Era aquela época de promoções, sabe? Nas televisões e tudo mais. E ela foi e comprou uma TV e colocou na cozinha na casa dela, pois colocou na casa dela e saiu. Ela saiu para resolver umas coisas e depois voltou e a casa estava aberta. A porta estava aberta, a porta da cozinha estava aberta e a TV não estava lá. Então chegamos à conclusão. Alguém viu que você comprou a TV, te seguiu, desceu, viu que você saiu e roubou a TV. Me diga, quando foi a última vez que você esperou que algo bom acontecesse com você? E não estou falando de desejar, não estou falando de pedir, também não estou falando de visualizar, mas sim de realmente esperar por isso. Porque, se formos honestos, muitas pessoas passam mais tempo esperando que algo dê errado do que esperando que algo dê certo. Pense bem nisso. Ou esperam a rejeição, esperam o problema, esperam o atraso ou a ligação que nunca chega. Sim? E Florence escreveu um capítulo inteiro sobre algo que pode parecer muito simples, mas que poderia mudar completamente a forma como você reage normalmente à sua realidade. Como você reage normalmente é a capacidade de olhar para frente com assombro. Ok? Ok? Então venha comigo ler este capítulo que se chama Olhe com Assombro, de Florence Goebel-Gin. E vamos ler para que você veja essa forma de ver a vida de Florence. Diz, olhe com assombro. Isso é de A Porta Secreta para o Sucesso. Ok? Diz, vou me lembrar das obras do Senhor. Certamente vou me lembrar das tuas maravilhas de antigamente. Este é o Salmo 77, 11. Diz, as palavras maravilha e maravilhoso são usadas muitas vezes na Bíblia. No dicionário, a palavra maravilha é definida como um motivo de espanto, surpresa, admiração, um milagre, uma maravilha. Ouspensky, em seu livro Tertium Organum, chama o mundo da quarta dimensão de o mundo do maravilhoso. Ele calculou matematicamente que existe um reino onde todas as condições são perfeitas. Jesus Cristo o chamou de o reino. Poderíamos dizer, buscai primeiro o mundo das maravilhas, e todas as coisas vos serão acrescentadas, em vez de buscar primeiro o reino dos céus, ok? Ele está fazendo essa troca de palavras, não é? Buscai primeiro o mundo das maravilhas, ou o reino das maravilhas, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Só se pode alcançar através de um estado de consciência. Jesus Cristo disse que, para entrar no reino, devemos nos tornar como uma criança pequena. As crianças estão continuamente em estado de alegria e de admiração. O futuro traz promessas de um bem misterioso. Qualquer coisa pode acontecer da noite para o dia. Robert Louis Stevenson, no Jardim de Versos de uma Criança, diz: o mundo está tão cheio de coisas que tenho certeza de que todos nós deveríamos ser tão felizes quanto reis. Então, vamos olhar com admiração para o que temos diante de nós. Essa afirmação me foi dada há alguns anos, e eu a menciono no meu livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Diz, eu havia perdido uma oportunidade. Esta é uma experiência de Florence. Diz, eu havia perdido uma oportunidade. E senti que deveria ter estado mais atento para o meu próprio bem. No dia seguinte, fiz a afirmação logo cedo pela manhã. Olho com assombro para o que tenho diante de mim. Ao meio-dia, o telefone tocou e a proposta me foi apresentada novamente. Desta vez eu entendi. De fato, olhei com assombro, pois não esperava que a oportunidade se apresentasse para mim novamente. Uma amiga em uma das minhas reuniões disse outro dia que essa declaração havia lhe dado resultados maravilhosos. Encha a consciência com uma feliz expectativa. Isso é interessante e importante porque é verdade. Diz, as crianças estão cheias de feliz expectativa até que crescem. E as expectativas infelizes os tiram do mundo do maravilhoso. Vamos olhar para trás e lembrar algumas das ideias sombrias que nos foram transmitidas.
coma primeiro as maçãs manchadas. Essa é uma frase. 2. Não espere demais, assim você não vai se decepcionar. É verdade. Eu lembro que em algum momento me diziam isso, é que não confie nas pessoas. As pessoas sempre querem te passar para trás. As pessoas sempre querem tirar vantagem de você. Agora, se você parar para pensar, essas frases e essas crenças são passadas para você de acordo com o que aconteceu com eles na vida. Para a pessoa que está te ensinando isso, seus pais, seus avós ou quem quer que seja, aqueles que são figuras de autoridade na sua vida quando você é criança. Então isso está sendo transmitido para você. Eu me lembro claramente, eu ouvia, é que as pessoas só estão procurando um jeito de te prejudicar. O pessoal do governo, todo mundo é ladrão, tudo isso, tudo aquilo. Você cria uma ideia que fica impregnada em suas bases. Então é preciso tentar reconfigurar essas ideias, né? Não espere demais. Assim você não vai se decepcionar. Não se pode ter tudo nesta vida. Veja só como isso é limitante. Não se pode ter tudo nesta vida. Ninguém sabe o que o futuro trará. Que começo de vida, ele diz. Essas são algumas das impressões que tive na minha primeira infância. Aos 6 anos eu tinha um grande senso de responsabilidade. Em vez de olhar com assombro para o que estava diante de mim, eu olhava com medo e desconfiança. Agora eu me sinto muito mais jovem do que quando tinha 6 anos. Veja só por mudar a forma de pensar. É verdade, só para você ter uma ideia. Quando colocamos essas ideias nas crianças ou quando fomos impregnados com essa programação, não é legal. O que você está fazendo? Incutindo numa criança desde pequena estresse, desconfiança, medo, insegurança. Quando uma criança, o que ela faz? Sempre é confiança, é inocência, sabe? Então faz muito sentido o que a Florence diz aqui. Ela diz: tem uma primeira fotografia tirada mais ou menos nessa época, segurando uma flor, mas com uma expressão desalinhada e desesperada. Eu tinha deixado para trás o mundo do maravilhoso. Agora eu vivia no mundo da vida real, como diziam os mais velhos, e não era nada maravilhoso. É um grande privilégio para as crianças viverem nesta época, em que lhes ensinam a verdade desde o nascimento. Embora não lhes ensinem a metafísica real, os éteres estão cheios de alegre expectativa. Você pode se tornar uma Shirley Temple ou em um Fred Bartolomeu. Eu imagino que sejam artistas ou foram artistas ou personagens famosos daquela época, os quais admiravam. Ou se transformar em um grande pianista aos 6 anos de idade e fazer uma turnê de concertos. Ok, onde as crianças fazem isso? Na imaginação delas. Na sua capacidade de imaginar e fantasiar. Todos nós estamos agora de volta ao mundo do maravilhoso, onde qualquer coisa pode acontecer da noite para o dia. Porque quando os milagres vêm, eles vêm rapidamente. Então vamos estar atentos aos milagres. Vamos nos preparar para os milagres. Vamos esperar milagres. E então vamos convidá-los a entrar em nossas vidas. Talvez precise de um milagre financeiro. Há uma oferta para cada demanda através da fé ativa. A palavra e a intuição. Liberamos esse suprimento invisível. Vou dar um exemplo. Uma das minhas alunas. Ela se encontrou quase sem dinheiro, precisava de $1.000 e já tinha tido muito dinheiro em outra época e belas posses. Mas não lhe restava nada além de uma capa de arminho. Eu não sei o que é uma capa de arminho. Ok, uma capa de arminho. Pode se referir a uma peça clássica de pele. É um símbolo heráldico tradicional, ou até mesmo algo muito valioso. Um manto de arminho. É uma capa ou um acessório feito com a pele desse pequeno mamífero. Ok, um arminho é um mamífero. Vamos ver o que é um arminho? Quero ver o animal. Isto é um arminho. Ok, acabei de aprender algo. Obrigado, Florence, por me fazer pesquisar sobre isso. Nenhum comerciante de peles pagaria muito por ela. Eu disse que seria vendida para a pessoa certa, pelo preço certo, ou que o suprimento chegaria de uma forma ou de outra. Era necessário que o dinheiro aparecesse rapidamente. Não havia tempo para se preocupar ou raciocinar.
Ela estava na rua fazendo suas afirmações. Era um dia tempestuoso e disse para si mesma: vou demonstrar uma fé ativa no meu suprimento invisível. Vou pegar um táxi. Era uma intuição muito forte. Ao descer do táxi, no seu destino, uma mulher aguardava para entrar. Era uma velha amiga, uma amiga muito gentil. Era a primeira vez na vida que ela pegava um táxi, porque o Rolls Royce dela estava fora de serviço naquela tarde. Eles conversaram, e minha amiga comentou sobre a estola de arminho. E ela disse: nossa, a amiga falou, te dou $1.000 por ela. Naquela tarde ela recebeu o cheque. Os caminhos de Deus são engenhosos, seus métodos são seguros. Isso é algo que Neville também nos diz, não é? Ela observava, maravilhada, o funcionamento da lei. Nossas demonstrações geralmente acontecem em uma fração de segundo. Tudo está cronometrado com uma precisão impressionante na mente divina. Minha estudante saiu do táxi exatamente quando sua amiga parou para entrar. Um segundo depois, ela teria chamado outro táxi. Cabe ao homem estar bem atento às suas pistas e pressentimentos, porque no caminho mágico da intuição está tudo o que ele deseja ou precisa. Ok, aqui vou fazer um parêntese. Como você desenvolve sua intuição? Você desenvolve sua intuição quando tem sua mente organizada, calma na maior parte do tempo, quando você usa sua mente de forma consciente. Como você faz isso? A meditação é o que te ajuda com isso. Por isso sempre digo, é importante meditar cedo pela manhã. Raul, eu não gosto de meditar. Tente. Faça disso uma prática diária. Porque ao longo do dia você vai ter a capacidade de acalmar e silenciar essa parte da mente que está sempre pensando e enlouquecendo. Sempre tem que estar ouvindo algum pensamento. E isso diminui nossa capacidade de perceber a intuição. Diminui nossa capacidade intuitiva, certo? Então é assim que a desenvolvemos, não é? Diz, porque no caminho mágico da intuição está tudo o que você deseja ou precisa. Na Bíblia do Leitor Moderno de Moulton, o livro dos Salmos é reconhecido como a perfeição da poesia lírica. A meditação musical, que é a essência da lírica, não pode encontrar um campo mais elevado do que o espírito devoto que se eleva ao serviço de Deus e transborda pelos diversos lados da vida ativa e contemplativa. Os Salmos também são documentos humanos, e o Salmo 77 é selecionado porque apresenta a imagem de um homem desesperado. Mas ao contemplar as maravilhas de Deus, a fé e a segurança lhe são devolvidas. Clamei a Deus com a minha voz. Não. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus com a minha voz, e Ele me ouviu. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Minha alma não quis ser consolada. Acaso o Senhor rejeitará para sempre e não voltará a ser favorável? Deus se esqueceu de ser misericordioso? Ele fechou com ira as suas ternas misericórdias? E eu disse: esta é a minha enfermidade, mas me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas de outrora. Também meditarei nas tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Com o teu braço redimiste o teu povo. Esta é uma imagem do que o estudante comum da verdade passa quando se depara com um problema. É assaltado por pensamentos de dúvida, medo e desespero. E então alguma afirmação da verdade relampejará em sua consciência. Os caminhos de Deus são engenhosos, seus métodos são seguros. Lembre-se de outras dificuldades que já foram superadas. Sua confiança em Deus retorna. Pense, o que Deus fez antes, Ele fará por mim e ainda mais. Então, isso é bom porque sempre que algo aparecer para você, o que você pode fazer é lembrar de experiências passadas na escola que foram resolvidas da melhor maneira. E assim, você não precisa ficar preso ou em um estado negativo, esperando que as coisas aconteçam do jeito que você não quer. Tudo bem? Para isso,
Você pode lembrar desses momentos passados em que tudo deu certo para você. E com certeza você já teve esses momentos. Pense, o que Deus já fez fará por mim e mais ainda. Recentemente conversei com um amigo que disse: seria tolice não acreditar que Deus pode resolver meu problema. Tantas vezes antes coisas maravilhosas já aconteceram comigo, sei que vão acontecer de novo. Então, o resumo do Salmo 77 é: o que Deus fez antes, Ele fará agora por mim e ainda mais. É bom dizer isso quando você pensa no seu sucesso, felicidade ou riqueza do passado. Toda perda vem das suas próprias imaginações vãs. O uso indevido da imaginação. O medo da perda se infiltrou na sua consciência. Você carregou fardos e travou batalhas. Raciocinou em vez de se apegar ao caminho mágico da intuição. Mas num piscar de olhos tudo lhe será devolvido. Pois, como dizem no Oriente, o que Alá deu não pode ser diminuído. Posso contar algo rápido para vocês. Há vários anos aconteceu o seguinte com a minha mãe. Era aquela época de promoções, sabe? Nas televisões e tudo mais. E ela foi e comprou uma TV em um supermercado e estava trazendo na caminhonete. Então ela chegou e colocou a TV na cozinha, na casa dela, colocou na casa dela e foi embora. Ela saiu para resolver umas coisas e depois voltou. E a casa estava aberta, a porta estava aberta, a porta da cozinha estava aberta e a TV não estava lá. Então chegamos à conclusão. Alguém viu que você comprou a TV e te seguiu, desceu, viu que você saiu e roubou a TV. Sabe qual foi a reação dela? Ela disse: não me importa. De um jeito ou de outro, isso vai voltar. Bem, ele continuou o seu dia. No mesmo dia, mais à noite. A senhora tem uma ideia. Ela vai ao cassino. E ela ganha o dobro ou quase o triplo do que custava a TV. No dia seguinte, ela foi e comprou de novo. Então, quando você está nesse estado de tranquilidade, esse, para mim, é um exemplo muito claro do que a Florence está dizendo aqui, sabe? O que Deus fez antes, Ele faz agora por mim e ainda mais. Mas, num piscar de olhos, tudo te será devolvido. Pois, como dizem no Oriente, o que Alá deu não pode ser diminuído. Para recuperar o estado de consciência de uma criança, encha-se de maravilhamento. Mas tome cuidado para não ficar revivendo a sua infância. Conheço pessoas que só conseguem pensar em seus dias felizes de infância. Lembram do que usavam? Desde então não há céus tão azuis nem grama tão verde. Portanto, sentem falta das oportunidades do maravilhoso presente. Vou contar uma história engraçada de uma amiga que morou numa cidade pequena quando era jovem. Isso também mostra que não devemos ficar presos ao passado, certo? Se o passado foi maravilhoso, você mantém a mesma expectativa de antes. Nada do que você tem agora vai te satisfazer. Então é bom voltar ao passado para trazer essa sensação. Essa emoção é boa e você a leva para o presente. Mas você não fica preso ou vivendo sempre no passado. Porque antes era maravilhoso, né? Vou contar uma história divertida de uma mulher que morou em uma cidade pequena quando era muito jovem e depois se mudou para outra cidade. Ela sempre lembrava da primeira casa onde moraram. Para ela era um palácio encantado. Era grande, espaçoso e glamuroso. Muitos anos depois, quando já era mais velha, teve a oportunidade de visitar essa casa e se sentiu desiludida, pois a achou pequena, carregada e feia. Sua ideia de beleza havia mudado completamente, pois no quintal da frente havia um cachorro de ferro. Se voltasse ao seu passado, não seria o mesmo. Então, na família dessa amiga, eles chamavam de cachorro de ferro, viver no passado. A irmã dela me contou sobre um cachorro de ferro que ela fez. Quando ela tinha uns 16 anos, conheceu no exterior um jovem muito elegante e romântico. Ele era um artista. Esse romance não durou muito, mas ela falava muito sobre ele com um homem com quem acabou se casando depois. Com o passar dos anos, o jovem elegante e romântico se tornou um artista muito conhecido e veio a este país para fazer uma exposição de seus quadros.
Minha amiga estava muito entusiasmada e o procurou para renovar a amizade. Veja só, que curioso. Ela foi à exposição dele e entrou um homem de negócios corpulento. Não restava nenhum traço do jovem romântico e bonito. Quando ela contou isso ao marido, tudo o que ele disse foi: cão de ferro. Lembre-se, agora é a hora. Hoje é o dia. E o seu bem pode acontecer da noite para o dia. Olhe com encantamento para o que está diante de você. Estamos cheios de expectativa divina. Eu lhes restituirei os anos que os gafanhotos comeram. Isso também é bíblico, não é? Agora que cada um pense no bem que parece tão difícil de alcançar. Pode ser saúde, riqueza, felicidade ou a perfeita expressão de si mesmo. Não pense em como o seu bem pode ser alcançado. Apenas agradeça porque você já o recebeu no plano invisível. Portanto, os passos que levam até ele também estão garantidos. Fique bem atento às suas pistas intuitivas e, de repente, você se encontra na sua terra prometida. E termina com isso. Eu olho com assombro para o que está diante de mim. E aí termina. Então, tem algo que eu adoro na Florence. E é que ela tem uma maneira bem simples de nos lembrar de algo que geralmente esquecemos, sabe? E é que a vida pode mudar muito mais rápido do que a gente imagina. Sim, um encontro, uma ideia, uma decisão, uma conversa. E de repente, tudo pode tomar um rumo completamente diferente do que você imaginava. A ideia é que seja para melhor. Por isso, não fique tão obcecado com como tem que ser. Nem se preocupe tanto com quando. Simplesmente faça seu trabalho interno, mantenha seu estado, ouça sua intuição e deixe a vida te surpreender. Porque pense nisso, a criança que espera seu presente de aniversário não passa a noite anterior calculando por qual caminho ele vai chegar, quem vai dar para ela. Por onde o presente chegará? Não. A criança simplesmente sabe que esse presente vai chegar para ela. Isso é certeza sem ansiedade, é expectativa sem tensão, sem medo. Isso é olhar para frente com assombro, como Florence nos ensina. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado deste capítulo. Muito obrigado por me acompanhar na leitura de Florence desta vez. Te mando um grande e forte abraço. E sem mais, aqui no Domina Tu Mente com Raul, nos vemos no próximo vídeo. Até logo!